Oi, gente! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os grupos sanguíneos humanos. Então, aqui eu coloquei os tópicos de hoje. A gente vai falar sobre o sistema ABO, depois sobre o sistema RH e, por último, pelo sistema MN, que é menos comum de aparecer nas provas. Então, primeiro, sobre o sistema ABO. O que a gente tem que saber dele? Que ele é constituído por 3 genes alelos, que aos pares eles vão determinar uma característica. Então, são genes alelos que vão fazer parte, que vão determinar o tipo sanguíneo da pessoa. E quais são esses genes? O IA, IB e o Izinho. E esses são alelos múltiplos. Aqui vocês têm que saber, então, essa tabelinha, basicamente. Então, dependendo do genótipo, desculpa, que a pessoa tiver, ela vai ter um tipo sanguíneo diferente. Então, se a pessoa tiver Iazão, Iazão, ou Iazão, Izinho, que é o alelo recessivo, ela vai ter o sangue do tipo A. Agora, se a pessoa, então vai ter o sangue do tipo A e o aglutinogênio dela também vai ser aglutinogênio A. E o que é aglutinogênio? É uma glicoproteína de superfície de membrana que vai determinar o tipo sanguíneo do indivíduo. Então, se eu falo que essa pessoa tem o aglutinogênio, é uma proteína de membrana que vai dar para ela as características do sangue do tipo A. Então, quem tem sangue A tem o aglutinogênio do tipo A. Agora, quem tem o genótipo IBzão, IBzão ou IBzão, IBzinho, vai ter o sangue do tipo B e o aglutinogênio B. Quem tem Iazão e IBzinho, vai ser um caso de codominância, então vai ser sangue do tipo AB. E aí eu tenho os dois aglutinogênios, eu tenho as duas proteínas de membrana, essa glicoproteína, o A e o B. Agora, se eu tenho Izinho, Izinho, é o alelo recessivo, ou seja, vai ser o tipo O, que é quando a proteína, a hemácia, ela não tem o aglutinogênio, então não vai ter essa proteína. Então aqui a gente consegue ver os alelos e quais os tipos, sendo azão, azão, ou azão, izinho, vai ser do tipo A. E aqui mostrando tudo isso que eu acabei de falar. Agora aqui é isso que eu queria mostrar para vocês. A gente tem as hemácias e, dependendo então da proteína de membrana que ela tiver, vai ser caracterizado o sangue A, o sangue B, o sangue AB ou o sangue O. O sangue O, quem tem sangue do tipo O, não vai ter nenhuma glicoproteína, ou seja, não vai ter nenhum aglutinogênio na sua superfície. Agora, quem tem sangue do tipo AB vai ter os dois tipos, vai ter o aglutinogênio do tipo A e o aglutinogênio do tipo B. Quem é do grupo B só vai ter só o aglutinogênio B e do grupo A só o aglutinogênio A. Então, o aglutinogênio vai servir para a gente identificar, vai dar a característica do sangue, vai dar o tipo sanguíneo da pessoa. Aí aqui, o que a gente tem que saber também, que quem é do grupo A, quem tem sangue do tipo A, vai ter anti-B, ou seja, vai ter um anticorpo que vai reagir se encontrar o sangue B. Por quê? Porque esse tipo de sangue aqui da pessoa é do tipo A, então ela tem que reagir defendendo o corpo contra tudo que é de estranho no corpo dela. Então, o sangue B é estranho no corpo dessa pessoa porque ela tem o sangue A. Então, a gente vai ter anticorpos do tipo B. E o antígeno é do tipo A mesmo, aqui é o aglutinogênio. Esse antígeno aqui é o aglutinogênio. A mesma coisa aqui, então o anticorpo vai ser contrário ao sangue que eu tenho. Então, o anticorpo A vai ser, o anti-A vai ser quando eu tenho grupo do tipo B, a pessoa do grupo sanguíneo do tipo B. Agora, e quando eu tenho o AB? Ou seja, eu tenho aglutinogênio do tipo A e eu tenho aglutinogênio do tipo B. Então, o meu corpo ele não pode reagir a essas proteínas de membrana. Então, eu não tenho anticorpos nem anti-A e nem anti-B. Justamente porque eu não posso reagir porque eu tenho isso na minha hemácia. Agora, quem é do grupo O não tem nenhum desses aglutinogênios, então ele precisa ter os dois anticorpos justamente para reagir se um sangue de qualquer um desses outros tipos entrar em contato no corpo dele. Então, as observações importantes. O sangue do tipo AB é um caso de codominância, que nem eu tinha falado lá atrás. Então, a gente tem dois alelos dominantes aqui. É um caso de codominância. A produção de anticorpos, ela só acontece se a pessoa entrar em contato com o antígeno e a aglutinina, então, é semelhante ao anticorpo. A gente usa como sinônimo aqui. Aí aqui, como funciona a compatibilidade sanguínea? Então, eu coloquei um esqueminha que tinha no meu próprio resumo do cursinho. E aqui uma tabelinha para vocês saberem. Mas basicamente, o que a gente tem que saber? Que o O negativo, ele vai ser o doador universal, ou seja, ele está doando para todo mundo aqui e ele recebe quer dizer, ele doa e todos esses aqui podem receber o sangue O negativo.
Enquanto o AB, ele é o receptor universal, ou seja, ele doa para todos, mas só ele recebe, mas ele recebe de todos, ele pode receber de todos. Isso. Aí aqui, o que a gente tem que saber? Então é exatamente isso, o AB ele acaba recebendo de todos e o O ele acaba doando para todos. E o que significa isso aqui? Então, são os testes que a gente faz para quando a gente quer saber o tipo de sangue da pessoa. Então, a gente vai colocar numa plaquetazinha o sangue e aí a gente vai colocar 2 anticorpos para ver qual reage. Então, se aqui eu coloquei o mesmo sangue e aqui eu coloquei anticorpo A e aqui eu coloquei anticorpo B e aglutinou, ou seja, reagiu com o anticorpo A, quer dizer que esse sangue é do tipo A, porque o anti-A é o anticorpo que encontrou o sangue A. Então, vai ser sangue do tipo A. Agora, se eu coloco aqui esse sangue e eu acho anti-B, ou seja, aglutinou aqui o sangue, ele se aglutinou nessa superfície, então é porque eu tenho sangue B. Quando eu acho os dois, quando os dois aglutinam, é porque eu encontrei na superfície de membrana da hemácia tanto A como B, e quando não reage com nenhum, é sangue do tipo O. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema RH. O sistema RH, então, o fator RH, ele vai funcionar como uma proteína de membrana. Então, aqui a gente tem uma hemácia que tem o fator RH, por isso que a gente fala que ele é RH positivo, e esse aqui não tem o fator RH, por isso que a gente chama que ela é RH negativo. Então, o fenótipo RH tem o fator RH, e o fenótipo RH negativo, a hemácia não tem esse fator. E é uma determinação genética que vai apresentar os alelos R e Rzinho, e tem herança mendeliana simples. Ou seja, então, se a pessoa for do fenótipo RH+, ou seja, tiver o fator RH, ela vai ser do tipo Rzão ou Rzão. Então, vai ser do fenótipo dominante. Enquanto se ela for RH negativa, ela só vai ter o alelo recessivo. Então, vai ser Rzinho. E aí, a gente tem a regra de transfusão básica aqui para doadores. Então, o que acontece? RH+, doa para RH+. Agora, RH+, não doa para RH-. Por quê? Porque o RH-, ele não vai reconhecer essa proteína aqui, não vai reconhecer esse fator RH, e aí ele vai acabar atacando esse fator RH, os anticorpos vão acabar atacando, por isso que RH+, não doa para RH-. Agora, RH- doa para RH- e RH- doa para RH+, porque ele já tem a proteína, então ele não vai reconhecer nada estranho aqui. Então, permite a transfusão. Então, se um RH- recebe um RH+ em seu organismo, o seu organismo passa a produzir anticorpos, gerando uma resposta imunológica. E é por isso que a gente tem aqui, então, o O- como doador universal e o AB+ como receptor universal. Esse mais e menos vem do fator RH, do sistema RH. Uma coisa importante que a gente tem no sistema RH é a eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. E o que é isso? É uma doença que ela comete principalmente recém-nascidos RH+, e que tenham sido gerados por uma mãe RH-, sensibilizada pelo fator RH anteriormente. Então, necessariamente, eu preciso ter uma criança que é RH+, e a mãe, a gestante, ela é RH- para eu ter o desenvolvimento dessa doença. E aí, o que acontece? O primeiro filho, RH+, ele sensibiliza a mãe, que é RH- obrigatoriamente, que passa a produzir anticorpos contra ele. Então, pensa, a mãe, ela ficou grávida, a primeira gestação dela, e ela tem o filho que é RH-. Ela tem um filho que é RH+, desculpa. E aí, esse filho RH+, lembra, mais não pode doar para menos, porque não reconhece, o menos não reconhece a proteína de membrana, o fator RH. E aí, o que acontece? Essa mãe, que é RH-, gerou um filho RH+. Tudo bem. Só que aí o que acontece? Durante a gestação, a gente não tem uma passagem de sangue, mas no parto a gente tem troca de sangue. Pode acontecer troca de sangue entre o filho e a mãe. E é nesse caso que a mãe a mãe começa a produzir anticorpos, justamente porque o sangue dela entra em contato com o filho. Ou seja, ela acaba sendo sensibilizada, porque ela é RH- e é como se ela tivesse recebido o mais aqui do filho. E ela acaba sendo sensibilizada, começa a produção de anticorpos da mãe. Isso não acontece. Isso acontece na primeira gestação, tudo bem, acabou. Aí quando a mãe entra na segunda gestação dela, ela já desenvolveu esses anticorpos aqui durante o parto da outra criança. Então ela já desenvolveu esses anticorpos, e aí quando ela vai gerir a segunda criança,
ela fica sensibilizada. E aí o sangue, os anticorpos passam da mãe para a placenta e vão causar doença na criança. Então é uma doença que só acontece na segunda gestação, se o filho for RH positivo, justamente por conta disso. Porque na primeira gestação, não, o contato com o sangue só acontecia no final, ela não tinha desenvolvido anticorpos. O que fez ela desenvolver anticorpos foi justamente o parto da primeira criança. Por isso, só acontece depois. Aqui, então, basicamente o que acontece, vocês não precisam saber todos esses detalhes aqui, é só para ter uma noção, então o feto, que é RH positivo, tem os eritrócitos, tem o antígeno RH, e aí pela placenta isso acaba passando, estimula a produção de anticorpos contra o antígeno RH e vai sensibilizar a mãe, então, que vai acabar atacando a criança. E aqui, mais bonitinho para vocês. E por último, o sistema MN, então, que não é tão comum de ser cobrado, mas também é importante. E é importante saber que ele é um caso de codominância. Então, se o genótipo da pessoa é do tipo MM, o fenótipo vai ser o sangue do tipo M. Se é MN, o fenótipo, o sangue vai ser do tipo MN. E se é NN, o sangue vai ser do tipo N. É simples assim. E aqui, então, só para vocês terem mais uma noção, que também esse sistema MN são proteínas que estão presentes nas hemácias e que não são levadas em conta nas transfusões sanguíneas. Então, esse sistema a gente não considera na transfusão sanguínea, a gente considera o sistema ABO e o sistema RH. Esse aqui, ele não é tão comum, mas ele também está presente nas hemácias. Então, só para vocês saberem aqui as doações. E é isso. Obrigada, gente.